31. Exigências à tempestade. Se elas não puderem torná-los menos tolos, pelo menos deixem que lhes deem esperança. De Sacramentadora, prefácio. Por toda a juventude, Kaladin sonhara em entrar para o exército e deixar a tranquila e pequena Larpetra. Todo mundo sabia que soldados viajavam muito e viam o mundo. E assim fora. Ele havia visto dezenas e dezenas de colinas vazias, planícies cobertas de ervas daninhas e acampamentos de guerra idênticos. Belas vistas, contudo... Bem, aquilo era outra história. A cidade de Revolar ficava, como sua jornada com os parchemanos havia provado, a apenas umas poucas semanas de caminhada de Larpetra. Ele nunca a visitara. Raios! Nunca vivera em uma cidade antes, a menos que contasse os acampamentos de guerra. Suspeitava que a maioria das cidades não estivesse cercada por um exército de parchemanos como aquela ali. Revolar havia sido construída em um confortável vale a sotavento de uma série de colinas, o ponto perfeito para uma cidadezinha. Só que não era uma cidadezinha. A cidade havia se espalhado, preenchendo as áreas entre as colinas, subindo pelas encostas a sotavento, só deixando os picos completamente vazios. Ele havia esperado que uma cidade fosse mais organizada. Imaginara fileiras distintas de casas, como um eficiente acampamento de guerra. Aquilo ali parecia mais um emaranhado de plantas amontoado em um abismo nas planícies quebradas. Ruas correndo para cá e para lá e para cá, mercados em locais instáveis. Kaladin juntou-se ao seu grupo de parchemanos que seguiam por uma longa rodovia mantida nivelada com o crime aplanado. Passaram por milhares e milhares de parchemanos acampados ali, e parecia que mais deles se reuniam a cada hora. O seu grupo, contudo, era o único que trazia lanças com pontas de pedra nos ombros, mochilas de biscoitos de grãos secos e sandálias de couro de porco. Suas batas estavam amarradas com cintos e carregavam facas de pedra, machados e estopins em bolsas enceradas, feitas com as velas que ele conseguira por escambo. Ele até havia começado a lhes ensinar a usar uma funda. Ele provavelmente não devia ter mostrado aos parchemanos nenhuma dessas coisas. Isso não o impediu de sentir orgulho ao caminhar com eles, adentrando a cidade. Multidões se acumulavam nas ruas. De onde vieram todos aqueles parchemanos? Era uma força de pelo menos 40 ou 50 mil. Ele sabia que a maioria das pessoas ignorava os parchemanos e, bem, ele havia feito o mesmo. Mas sempre tivera na cabeça a ideia de que não havia tantos assim por aí. Todos os olhos claros de alto escalão possuíam alguns, assim como muitos donos de caravanas e, bem, até as famílias menos ricas das cidades ou vilas possuíam um ou outro. E havia os estivadores, os mineiros, os carregadores de água, os operários usados para construir grandes projetos. É incrível, disse Sá que caminhava ao lado de Kaladin, carregando a filha no ombro para oferecer a ela uma visão melhor. A menina trazia nas mãos algumas das cartas de madeira do pai, segurando-as como outra criança talvez carregasse uma boneca favorita. Incrível? Perguntou Kaladin. Nossa própria cidade, Cal, sussurrou ele. Durante meu tempo como escravo, mal era capaz de pensar e ainda assim eu sonhava. Tentava imaginar como seria ter meu próprio lar, minha própria vida. Aqui está. Os parchemanos obviamente haviam se mudado para casas nas ruas dali. Estariam também trabalhando nos mercados? Isso levantava uma pergunta difícil e perturbadora. Onde estavam todos os humanos? O grupo de quem avançou cidade adentro, ainda conduzido pelo esprano invisível. Kaladin identificou sinais de distúrbios. Janelas quebradas, portas com trancas arrebentadas. Parte disso podia ter sido causada pela tempestade eterna, mas ele passou por algumas portas que haviam sido obviamente despedaçadas por machados. Saques. E à frente havia uma muralha interna. Era uma bela fortificação envolvendo o centro da cidade.
provavelmente demarcava os limites originais da cidade, decididos por algum arquiteto otimista. Ali, por fim, Kaladin encontrou os sinais da luta que havia esperado quando partiu para Letkar. Os portões da cidade interna estavam despedaçados. A guarita havia sido queimada e pontas de flechas ainda estavam cravadas em algumas das vigas de madeira pelas quais passaram. Aquela era uma cidade conquistada. Mas para onde tinham ido os humanos? Será que devia procurar um campo de prisioneiros ou uma pilha de ossos queimados? Pensar nisso o deixou nauseado. Então é isso? Perguntou Kaladin, enquanto desciam por uma estrada na cidade interna. Era isso que você queria, Sá? Conquistar o reino? Destruir a humanidade? Raios, eu não sei. Mas não posso voltar a ser escravo, Cal. Eu não vou deixar que me capturem. Você os defenderia depois do que fizeram com você? São o meu povo. Isso não é desculpa. Se um do seu povo mata outro, vocês não o colocam na cadeia? Qual é a punição justa para escravizar minha raça inteira? Sil voava ali perto, seu rosto espiando de um trecho de névoa cintilante. Ela chamou a atenção dele, então os uniu até o parapeito de uma janela e se acomodou, tomando a forma de uma pequena pedra. Eu... Kaladin hesitou. Eu não sei, Sá. Mas uma guerra para exterminar um lado ou outro não pode ser a resposta. Você pode lutar conosco, Cal. Não precisa ser humanos contra parchemanos. Pode ser mais nobre do que isso. Oprimidos contra os opressores. Enquanto passavam por onde Sil estava, Kaladin deslizou a mão ao longo da parede. Sil, como eles haviam praticado, subiu pela manga do seu casaco. Ele podia senti-la como um golpe de vento se movendo pela sua manga e saindo pelo colarinho, alcançando seu cabelo. Haviam decidido que seus longos cachos a ocultavam bem o bastante. Há um bocado daqueles esprenos amarelados por aqui, Kaladin, sussurrou ela, zunindo pelo ar, dançando através dos edifícios. Algum sinal de humanos? Sussurrou Kaladin. A leste, amontoados em casernas militares e antigos alojamentos de parchemanos. Outros estão em grandes currais vigiados por guardas. Kaladin, tem uma outra grande tormenta chegando hoje. Quando? Logo, talvez? Ainda não tenho experiência nessas previsões. Duvido que mais alguém esteja esperando. Tudo foi pelos ares. As tabelas estão todas erradas até que as pessoas consigam refazê-las. Kaladin sibilou devagar entre dentes. À frente, seu grupo se aproximava de um aglomerado maior de parchemanos. A julgar pela maneira como estavam organizados em grandes filas, havia algum tipo de estação de processamento para recém-chegados. De fato, o bando de Ken, com seus 100 membros, foi conduzido para uma das filas de espera. Mais adiante, um parchemano com armadura de carapaça completa, como um parche indiano, andava pela fila segurando uma prancheta de escrita. Sil adentrou mais o cabelo de Kaladin quando o parche indiano se aproximou do grupo de Ken. De que cidades, campos de trabalho ou exércitos vocês vieram? A voz dele tinha uma cadência estranha, similar à dos parches indianos que Kaladin ouvira nas planícies quebradas. Alguns dos membros do grupo de Ken apresentavam indícios daquele sotaque, mas não tão forte. O escriba parchemano escreveu a lista de cidades que Ken mencionou, então notou as lanças. Vocês andaram ocupados. Vou recomendá-los para treinamento especial. Mande seu prisioneiro para os currais. Vou escrever uma nota aqui e, depois que vocês se instalarem, podem colocá-lo para trabalhar. Ele... Começou Ken olhando para Kaladin. Ele não é nosso prisioneiro. Ela parecia relutante. Ele era um dos escravos dos humanos como nós. Ele quer se juntar a nós e lutar. O parchemano olhou para cima, para o nado. E que se ele está falando em sua defesa?
sussurrou Sá para Kaladin. Ela parece impressionada. Bem, disse o escriba, não é algo inédito, mas você vai ter que obter permissão de um dos moldados para considerá-lo livre. Moldados? Um dos o quê? Indagou Ken. O parchimano com a prancheta de escrita apontou para a esquerda. Kaladin teve que sair da fila junto com vários dos outros para poder ver uma parchimana alta com cabelos longos. Havia carapaça cobrindo suas bochechas, descendo ao longo dos malares até o cabelo. A pele dos braços era serrilhada, como se houvesse carapaça sob a pele também. Seus olhos tinham um brilho vermelho. Kaladin ficou sem fôlego. A Ponte 4 havia descrito aquelas criaturas, os estranhos parchendianos que haviam combatido durante o avanço até o centro das Planícies Quebradas. Aqueles eram os seres que haviam invocado a tempestade eterna. Aquela ali focou diretamente em Kaladin. Havia algo opressivo em seu olhar rubro. Kaladin ouviu uma trovoada ao longe. Ao redor dele, muitos dos parchamanos se viraram para o som e começaram a murmurar. Grande tormenta. Naquele momento, Kaladin tomou sua decisão. Permanecera com Sá e os outros o máximo que ousava. Havia aprendido o que podia. A tempestade apresentava uma chance. É hora de partir. A criatura alta e perigosa, de olhos vermelhos, chamada de Moldada, começou a caminhar na direção do grupo de Ken. Kaladin não sabia se ela o reconhecia como um radiante, mas não tinha intenção de esperar sua chegada. Ele andara planejando. Os velhos instintos de escravo já haviam decidido qual era a saída mais fácil. Essa saída estava no cinto de Ken. Kaladin sugou luz das tempestades direto da bolsa dela e se iluminou com o poder, então agarrou a bolsa. Ia precisar daquelas gemas e puxou-a, arrebentando a alça de couro. Leve seu pessoal para um abrigo, disse Kaladin para a perplexa Ken. Uma grande tormenta está chegando. Obrigada pela sua generosidade. Não importa o que lhe digam, saiba de uma coisa. Não desejo ser inimigo de vocês. A moldada começou a gritar com uma voz furiosa. Kaladin viu a expressão traída de Sá, então lançou-se no ar. Liberdade. O pé de Kaladin arrepiou-se de prazer. Raios! Como havia sentido falta daquilo! O vento, a vastidão acima, até a pontada na barriga ao se libertar da gravidade. Seu girou ao redor dele como uma fita de luz, criando uma espiral de linhas brilhantes. Esprenos de glória surgiram ao redor da cabeça de Kaladin. Siu tomou a forma de uma pessoa só para poder fazer uma carranca para as bolinhas de luz. Meu, disse ela, afastando uma delas com um tapa. Quase 200 metros acima, Kaladin mudou para uma meia projeção, desacelerando e pairando no céu. Abaixo, a parchemana de olhos vermelhos estava gesticulando e gritando, embora Kaladin não pudesse ouvi-la. Raios. Esperava que isso não causasse problemas para Sá e os outros. Ele tinha uma excelente visão da cidade, as ruas preenchidas com figuras, agora procurando abrigo nos edifícios. Outros grupos corriam para a cidade de todas as direções. Mesmo depois de passar tanto tempo com eles, sua primeira reação foi de desconforto. Tantos parchemanos juntos em um só lugar? Não era natural. Essa impressão o incomodava agora como nunca incomodara antes. Ele fitou o paredão que via se aproximando ao longe. Ainda tinha tempo antes da sua chegada. Kaladin teria que voar acima da tempestade para não ser pego nos seus ventos. Mas... e depois? O retiro está naquela direção, a oeste, disse Kaladin. Pode nos guiar até lá? Como eu faria isso? Você já esteve lá. Você também. Você é uma força da natureza, Siu, insistiu Kaladin. Consegue sentir as tempestades? Não tem algum tipo de sentido de localização? É você que conhece este reino,
respondeu ela, afastando outro esplêndido de glória que flutuava ao lado dele e cruzando os braços. Além disso, eu não sou bem uma força da natureza. Sou mais um dos poderes puros da criação transformado pela imaginação humana coletiva em uma personificação de um dos seus ideais. Ela sorriu para ele. De onde você tirou isso? Não sei não. Talvez eu tenha ouvido em algum lugar. Ou talvez eu só seja inteligente. Vamos seguir para as planícies quebradas então, disse Kaladin. Podemos ir na direção de uma das cidades maiores, ao sul de Aletikar, trocar gemas por lá e, com sorte, conseguir o bastante para chegar até os acampamentos de guerra. Com essa decisão, ele prendeu a bolsa de gemas ao cinto, então olhou para o baixo e tentou estimar pela última vez o número de tropas e de fortificações dos parchemanos. Era estranho não ter que se preocupar com a tempestade, mas ele só precisaria se posicionar acima dela quando a tormenta chegasse. Ali do alto, Kaladin podia ver as grandes valas escavadas nas pedras para desviar as águas da tempestade. Embora a maioria dos parchemanos houvesse fugido em busca de abrigo, alguns permaneceram lá embaixo, inclinando o pescoço e olhando para cima na direção dele. Kaladin leu traição em suas posturas, embora não soubesse nem mesmo dizer se aqueles eram os membros do grupo de Ken ou não. O que foi? Perguntou Sil, pousando no seu ombro. Não consigo deixar de me identificar com eles, Sil. Eles conquistaram a cidade. Eles são esvaziadores. Não. Eles são pessoas. E estavam com raiva, por bom motivo. Uma rajada de vento soprou contra ele, fazendo com que se deslocasse para o lado. Eu conheço esse sentimento. Ele queima por dentro, se infiltra em sua cabeça, até que você esquece tudo a não ser a injustiça que sofreu. Era assim que eu me sentia em relação a Elhokar. Às vezes qualquer explicação racional pode ser insignificante diante do desejo avassalador de conseguir o que você merece. Você mudou de ideia em relação a Elhokar, Kaladin. Viu o que era certo. Vi mesmo? Eu descobri o que era certo ou só concordei em ver as coisas do jeito que você queria? Matar Elhokar era errado. E os parchemanos nas planícies quebradas que eu matei? Assassiná-los não foi errado? Você estava protegendo Dalinar, que estava atacando a terra natal deles, porque eles mataram seu irmão. Até onde sabemos, eles podem ter feito isso porque viram como o rei Gavilar e seu povo tratavam os parchemanos. Kaladin voltou-se para Sil, que estava sentado em seu ombro, uma perna enfiada sob o corpo. Então, qual é a diferença, Sil? Qual é a diferença entre Dalinar atacar os parchemanos e esses parchemanos conquistarem aquela cidade? Eu não sei, disse ela baixinho. E por que era pior deixar Elhokar ser morto pelas injustiças que cometeu do que eu mesmo matar parchemanos nas planícies quebradas? Uma dessas coisas é errada. Quero dizer, parece errada. As duas parecem, eu acho. Só que uma delas quase quebrou meu vínculo e a outra não. A conexão não tem a ver com certo e errado, não é, Sil? Tem a ver com o que você vê como certo e errado. Com o que nós vemos, corrigiu ela. E com os juramentos. Você jurou proteger Elhokar. Me disse, durante o tempo que passou planejando trair Elhokar, você não achava, lá no fundo, que estava fazendo algo errado. Tudo bem? Mas ainda tem a ver com a percepção. Kaladin deixou os ventos o levarem, sentindo um buraco se abrir na barriga. Raios, eu esperava. Esperava que você pudesse me dizer, me mostrar o que é absolutamente certo. Pelo menos uma vez na vida, eu queria que meu código moral não viesse com uma lista de exceções. Ela assentiu, pensativa. Eu esperava que você argumentasse, comentou Kaladin. Você é uma... O quê? Uma encarnação de percepções humanas de honra?
Não devia pelo menos pensar que tem todas as respostas? Provavelmente. Ou talvez, se existirem respostas, deveria ser eu a querer encontrá-las. O paredão por fim se tornou visível. A grande muralha de água e detritos empurrada pelos ventos de uma grande tormenta. Caladinho havia se deslocado com os ventos para longe da cidade, então se projetou para leste até flutuar acima das colinas que formavam o quebra-vento da cidade. Ali, ele identificou algo que não havia visto antes. Currais cheios de humanos. Os ventos soprando do leste estavam ficando cada vez mais fortes. Contudo, os parchemanos que guardavam os currais permaneceram parados, como se ninguém houvesse dado a eles ordens de se mover. Os primeiros estrondos da grande tormenta haviam sido distantes, fáceis de ignorar. Eles lutariam em breve, mas aí talvez já fosse tarde demais. Ah! Exclamou Sil. Caladinho, aquelas pessoas. Caladinho praguejou, então cancelou a projeção que o mantinha no alto, o que o fez cair rapidamente. Ele atingiu o chão, emitindo uma nuvem brilhante de luz das tempestades que se expandiu a partir de um anel. Grande tormenta! Gritou para os guardas parchemanos. Grande tormenta chegando! Leve essas pessoas para um lugar seguro! Os parchemanos o encararam, perplexos. Não foi uma reação surpreendente. Caladinho invocou sua espada, abrindo caminho pelos parchemanos a empurrões, saltando para o topo da baixa mureta de pedra e do curral de porcos. Ele levantou a espada a Sil. Os cidadãos avançaram na direção da mureta. Gritos de fractário ecoaram. Uma grande tormenta está chegando, gritou ele. Mas sua voz logo se perdeu entre o tumulto das exclamações. Raios! Ele não tinha dúvida de que os esvaziadores conseguiriam lidar com um grupo de moradores amotinados. Sugou mais luz das tempestades, elevando-se no ar. Isso os aquietou, chegando a fazê-los... me perdi. Fazê-los recuar. Onde vocês se abrigaram quando as últimas tempestades chegaram? Interpelou ele em voz alta. Algumas pessoas na dianteira apontaram para as grandes casamatas ali perto, para abrigar gado, parchemanos e até viajantes durante tormentas. Será que podiam conter a população de uma cidade inteira? Talvez, se eles se apertassem. Mexam-se! Gritou Caladinho. Uma tempestade vai chegar em breve. Caladinho! Chamou Sil em sua mente. Atrás de você! Ele se virou e viu guardas parchemanos se aproximando com lanças. Caladinho desceu enquanto os cidadãos finalmente reagiam, pulando a mureta que mal alcançava a altura do peito e que havia sido coberta com creme liso e endurecido. Caladinho deu um passo rumo aos parchemanos, então moveu a espada cortando a ponta das lanças de suas hastes. Os parchemanos, que não tinham muito mais treinamento do que aqueles com quem viajara, deram um passo atrás, confusos. Vocês querem lutar comigo? Perguntou Caladinho. Um deles balançou a cabeça. Então cuidem para que essas pessoas não se pisoteiem na pressa de chegar a um lugar seguro, disse Caladinho apontando. E impeçam o resto dos guardas de atacá-los. Isso não é uma revolta. Não estão ouvindo o trovão e sentindo o vento aumentando? Ele voltou a subir na mureta, então acenou para que as pessoas avançassem, gritando ordens. Os guardas parchemanos por fim decidiram que, em vez de lutar com um fractário, arriscariam uma punição por seguir suas instruções. Logo havia uma equipe inteira de parchemanos conduzindo os humanos, frequentemente de modo menos gentil do que ele gostaria, rumo às casamatas de tempestade. Caladinho desceu ao chão, pousando ao lado de um dos guardas, uma fêmea cuja lança ele havia cortado ao meio. Como vocês fizeram na última vez que a tempestade chegou? Na maior parte, deixamos os humanos se virarem, admitiu ela. Estávamos ocupados demais correndo para lugares seguros. Então os esvaziadores também não haviam antecipado a chegada da tempestade anterior. Caladinho fez uma careta, tentando não pensar sobre quantas pessoas provavelmente morreram sob o impacto do paredão. Façam melhor que isso. Essas pessoas agora são sua responsabilidade.
Vocês tomaram a cidade, tomaram o que queriam. Se pretendem possuir algum tipo de superioridade moral, tratem seus prisioneiros melhor do que eles trataram vocês. Escute, disse a parchemana. Quem é você? Por quê? Algo grande atingiu Caladim, fazendo-o bater na mureta com um som de fratura. A coisa tinha braços. Uma pessoa que tentava agarrar sua garganta para estrangulá-lo. Caladim afastou a criatura com um chute. Os olhos eram um vislumbre vermelho. Um brilho entre roxo e negro, como luz da tempestade escura, emanava do parchemano de olhos vermelhos. Caladim praguejou e se projetou no ar. A criatura o seguiu. Outra surgiu ali perto, deixando um tênue rastro de brilho violeta, voando tão facilmente quanto ele. Eram diferentes da parte indiana que havia visto antes, mais esguios, com cabelos mais longos. Sil gritou em sua mente, um misto de dor e surpresa. Ele só podia imaginar que alguém havia corrido para chamar aqueles dois depois que ele subira ao céu. Alguns esprenos de vento passaram zunindo por Caladim, então começaram a dançar e brincar junto dele. O céu escureceu. O paredão trovejando pela terra. Aqueles parchindianos de olhos rubros os perseguiam céu acima. Então Caladim projetou-se direto para a tempestade. Havia funcionado com o assassino de branco. A grande tormenta era perigosa, mas também era, de certo modo, uma aliada. As duas criaturas o seguiram, embora o tivessem ultrapassado e precisado se projetar de volta para baixo em um estranho movimento oscilante. Caladim se lembrou de suas primeiras experiências com seus poderes. Caladim se preparou, segurando a espada Sil, acompanhado de 4 ou 5 esprenos de vento, e atravessou o paredão. Uma escuridão instável o engoliu, uma treva que frequentemente rompida pelo relâmpago e por brilhos fantasmagóricos. Os ventos se contorciam e se chocavam como exércitos rivais, tão irregulares que Caladim era jogado de um lado para o outro. Foi necessário toda a sua habilidade de projeção apenas para seguir na direção certa. Ele viu por sobre o ombro quando os dois parchemanos de olhos vermelhos surgiram. O estranho brilho deles era mais tênue do que o próprio e, de algum modo, passava a impressão de um antibrilho, uma escuridão que os envolvia. Os dois foram imediatamente desviados, girando sem controle no vento. Caladim sorriu, então quase foi esmagado por um pedregulho rolando no ar. Foi salvo por pura sorte. O rochedo passou a poucos centímetros de arrancar seu braço. Caladim projetou-se para cima, voando através das tempestades até seu topo. Pai das tempestades, gritou ele. Espreno de tormentas. Sem resposta. Desvie-se deste caminho, bradou Caladim para os ventos em turbilhão. Há pessoas lá embaixo. Pai das tempestades, você precisa me escutar. Tudo parou. Caladim estava naquele estranho local onde já vira o pai das tempestades antes, um lugar que parecia fora da realidade. O chão estava muito abaixo, obscuro, molhado de chuva, mas estéril e vazio. Caladim flutuava no ar. Não como uma projeção. O ar simplesmente parecia sólido debaixo dele. Quem é você para fazer exigências da tempestade, filho da honra? O pai das tempestades tinha um rosto tão amplo quanto o céu, dominando-o como uma aurora. Caladim levantou sua espada. Eu sei o que você é, pai das tempestades. Um espreno, como Sil. Eu sou a memória de um deus, o fragmento que permanece, a alma de uma tempestade e a mente da eternidade. Então, com essa alma, mente e memória, certamente pode ter misericórdia das pessoas lá embaixo. E as centenas de milhares de pessoas que já morreram nesses ventos. Eu deveria ter sido misericordioso com elas? Sim. E as ondas que afogam, as chamas que consomem, você quer que elas parem?
Estou falando só com você e só hoje. Por favor. O trovão ecoou, e o pai das tempestades de fato pareceu ponderar o pedido. Não é algo que eu possa fazer, filho de Tanavaste. Se o vento parar de soprar, ele não é vento. Ele não é nada. Mas Kaladin caiu de volta em meio à tempestade e tempo algum parecia ter se passado. Ele se desviou entre os ventos, rangendo os dentes de frustração. Espranos de vento o acompanhavam, mais de 20 agora, um grupo giratório e risonho, cada um deles uma fita de luz. Ele passou por um dos parchemanos de olhos brilhantes. Os moldados? Esse termo se referia a todos aqueles cujos olhos brilhavam? O pai das tempestades realmente podia ajudar Maisel. Ele não alega ser seu pai? É complicado, respondeu ela em sua cabeça. Mas ele é teimoso. Sinto muito. Ele é impiedoso. Ele é uma tempestade, Kaladin. Segundo as pessoas o imaginam há milênios. Ele podia escolher. Talvez, talvez não. Acho que isso que você está fazendo é como pedir ao fogo que, por favor, pare de ser tão quente. Kaladin desceu em direção ao chão, alcançando depressa as colinas ao redor de Revolar. Esperara ver todos em segurança, mas essa fora, naturalmente, uma esperança frágil. As pessoas estavam espalhadas pelos currais e pelo chão perto da casa-matas. Uma dessas casamatas ainda tinha as portas abertas e uns poucos homens estavam tentando, abençoados fossem, reunir as últimas pessoas do lado de fora e levá-las para dentro. Muitos estavam distantes demais. As pessoas se encolhiam contra o chão, agarrando-se a uma parede ou a rochedos. Kaladin mal podia vê-las no clarão dos relâmpagos. Silhuetas apavoradas, sozinhas na tormenta. Ele já sentira aqueles ventos. Estivera impotente diante deles, amarrado a um prédio. Kaladin, disse Sil em sua mente enquanto ele caía. A tempestade pulsava dentro dele. No meio da grande tormenta, a sua luz da tempestade se renovava constantemente. Ela o protegia, havia salvado sua vida muitas vezes. Aquele mesmo poder que havia tentado matá-lo fora sua salvação. Ele atingiu o chão e largou o Sil, então agarrou a silhueta de um jovem pai segurando o filho. Ele os ergueu, firmando-os e tentando levá-los até o edifício. Ali perto, outra pessoa, não conseguia ver direito, foi arrancada do solo por uma rajada de vento e levada pela escuridão. Kaladin, você não pode salvar todos. Ele gritou enquanto agarrava outra pessoa, segurando-a com força e caminhando com eles. Cambalearam no vento ao alcançarem uma aglomeração de pessoas encolhidas. Quase 30 na sombra da mureta que rodeava os corrais. Kaladin puxou os três que estavam ajudando, o pai, a criança e a mulher, para junto dos outros. Vocês não podem ficar aqui, gritou para todos. Juntos! Vocês precisam caminhar juntos, desse jeito. Com esforço, ventos uivando, chuva caindo como adagas, ele fez o grupo avançar pelo chão de pedra de braços dados. Eles fizeram um bom progresso, até que um rochedo desabou ali perto, fazendo que alguns se encolhessem em pânico. O vento aumentou, levando algumas pessoas. Só as mãos dos outros impediram que fossem levadas. Kaladin piscou para se livrar das lágrimas que se misturavam com a chuva. Ele urrou. Ali perto, um lampejo iluminou um homem sendo esmagado quando um pedaço da mureta se soltou e arrastou seu corpo para a tempestade. Kaladin, disse Sil. Eu sinto muito. Isso não basta, berrou ele. Kaladin se agarrou com um braço a uma criança, seu rosto voltado para a tempestade e seus ventos terríveis. Por que ela causava destruição? Aquela tormenta os formara. Tinha que arruiná-los também? Consumido pela dor e por sentimentos de traição, Kaladin brilhou com luz da tempestade e estendeu a mão
como que para se empurrar de volta ao próprio vento. Uma centena de esprenos de vento se aproximaram em forma de linhas de luz, envolvendo seu braço como fitas. Eles ondularam com luz, então explodiram em uma camada ofuscante, expandindo-se ao redor de Kaladin e abrindo os ventos para ele. Kaladin manteve a mão estendida para a tempestade e a desviou. Como uma pedra em um rio caudaloso que desviava as águas, ele abriu um bolsão na tormenta, criando uma calmaria atrás de si. A tempestade rugia contra ele, mas manteve aquele ponto com uma formação de esprenos de vento que se espalhava a partir dele como asas, desviando a tormenta. Conseguiu virar a cabeça enquanto a tempestade o surrava. As pessoas encolhidas atrás dele, ensopadas, confusas, cercadas pela calmaria. Vão! Vão! Eles se reergueram, o pai pegando o filho de volta do braço de Kaladin. Kaladin recuou com eles, mantendo o quebra-vento. Aquele grupo contava com apenas algumas das pessoas pegas pelos ventos, mas ainda assim, Kaladin precisava de toda a sua força para conter a tempestade. Os ventos pareciam zangados com ele pelo desafio. E bastaria um rochedo. Uma figura com olhos vermelhos brilhantes pousou no campo diante dele. Ela avançou, mas as pessoas haviam finalmente alcançado a casa-mata. Kaladin suspirou e liberou os ventos. Então os esprenos atrás dele se dispersaram. Exausto, ele deixou a tormenta capturá-lo e jogá-lo longe. Uma rápida projeção o elevou, impedindo que fosse atirado contra os edifícios da cidade. Uau! Insistiu em sua mente. O que você acabou de fazer? Com a tempestade? Não foi o suficiente, sussurrou Kaladin. Você nunca vai fazer o suficiente para se satisfazer, Kaladin. Ainda assim, foi maravilhoso. Deixou revolar para trás em um instante. Ele girou, tornando-se apenas outro destroço em meio aos ventos. O moldado perseguiu, mas ficou para trás, depois desapareceu. Kaladin e Sil saíram do paredão, então seguiram na frente da tempestade. E passaram por cidades, planícies, montanhas, sem nunca ficar sem luz das tempestades, pois havia uma fonte renovando-os logo atrás. Voaram por uma boa hora antes que uma corrente de ventos o conduzisse para o sul. Vá naquela direção, disse Sil, uma fita de luz. Por quê? Só escute essa força da natureza encarnada, está bem? Acho que o pai quer pedir desculpas do jeito dele. Kaladin resmungou, mas deixou que os ventos o conduzissem para uma direção específica. Ele voou durante horas, perdido nos sons da tempestade, até que enfim pousou, em parte por vontade própria, em parte pela pressão dos ventos. A tempestade passou, deixando-o no meio de um grande campo aberto de rocha. O platô diante da cidade-torre de O Retiro.